Notícia está de volta com o pré-candidato à presidência da República pelo PSB, Eduardo Campos. A gente falava no bloco anterior sobre administração pública. Que nota o senhor dá para o governo Dilma Rousseff? Ela está reprovada efetivamente porque ela não entregou o que tinha o compromisso de entregar. Ela falava em desenvolvimento, o Brasil tem o menor crescimento de toda a sua história republicana no governo Dilma. A inflação volta e tira a renda, sobretudo dos mais pobres, dos assalariados. Os juros são hoje os juros mais caros, juros reais mais elevados do planeta para um país do tamanho do Brasil. Deixa eu me interromper nesse ponto. E quando... porque me parece talvez um ponto que seja emblemático do governo Dilma. Ela começou com um claro propósito de diminuir a taxa de juros, aparentemente até julgava que tinha sido um dos erros do governo Lula manter a taxa de juros naquele patamar. E começou o governo baixando os juros e comprando muitas brigas, inclusive com o setor financeiro, né? Editoriais do Financial Times, The Economist, pedindo a cabeça do ministro da Fazenda. E, no final, isso acaba se revertendo, a taxa de juros começa a ter necessidade de ser aumentada para sustentar e chegamos ao ponto de que ela vai terminar o mandato com uma taxa mais alta do que começou. Você acha que houve um erro de estratégia? É completo. O erro de estratégia está claro, porque tenta-se fazer uma política econômica em que seria trocado um pouco de inflação por um pouco de crescimento, ou seja, vou permitir soltar a inflação aqui, vai ter crescimento. Eu vou baixar os juros de maneira voluntarista, ou seja, o que é que aconteceu como resultado? O Brasil passou a ter a taxa de juros maior do que tinha na largada e maior em classe mundial para um país do tamanho do Brasil. Do outro lado, tem um baixo crescimento. Do outro lado, a gente percebe a desestruturação em setores completamente estratégicos para o futuro do país. Energia, todo o setor energético brasileiro. Veja a situação do setor elétrico. Então, aí, o governo colocando dinheiro do orçamento nas distribuidoras de energia. São bilhões, é mais do que todo orçamento para o Bolsa Família, mais do que todo orçamento para o Fundeb, para o apoio à educação, que está se colocando nas distribuidoras de energia. A presidenta autorizou que as empresas distribuidoras de energia tomassem dinheiro emprestado aos bancos para pagar no próximo ano com o aumento que ela está deixando para depois da eleição da energia, aliás, a energia que ela tentou baixar em 2013 e voltou a aumentar. Sobre esse assunto, o senhor disse há poucos dias que é uma ditadura do setor energético no Brasil. Explica um pouquinho para a gente isso. Não, porque o setor energético brasileiro tem um Conselho Nacional de Política Energética que deveria sentar vários ministros, especialistas, um conselho que deveria ouvir a academia, a universidade e tal. E, de fato, todo mundo que trabalha nesse setor no Brasil sabe que uma ou duas pessoas, mas a presidenta decidem tudo. Essas duas pessoas são quem? Uma delas é o Tom Maskin, segundo as pessoas que entendem, o presidente da EPTE. A gente vê o que aconteceu na Petrobras. A Petrobras, no primeiro dia do governo da presidenta, valia o dobro do que vale hoje. Tinha 1/4 do endividamento que tem hoje. E hoje a Petrobras é a única petroleira do mundo que quanto mais vende gasolina e diesel, mais tem prejuízo. Você acha que esse foi o principal erro do governo Dilma na gestão da economia, segurar o preço da gasolina para não deixar impactar a inflação? Esse já é um erro decorrente de outro, de uma governança macroeconômica que não faz dialogar a política monetária e a política fiscal e não destrava as ações que iriam melhorar o custo do Brasil, como reforma tributária, como a própria investimento em infraestrutura. Na hora que ela não faz isso e que a inflação volta, ela tem que conter a inflação nos preços administrados. Corre para tentar ver como é que reduz o preço da energia na base do decreto, aí segura o preço do combustível, em decorrência mata o setor de etanol no Brasil, o setor de açúcar, um setor que fechou já 40 usinas, 13 usinas pediram recuperação judicial, milhares de empregos no campo e na indústria desaparecendo. Você acha que ela tem um estilo muito personalista de governar? Ouve pouca gente? Eu acho que tem claramente um processo decisório muito centralizado hoje no governo federal. Então, ninguém tem autonomia para decidir tendo uma carta de navegação na mão. Se você tem um programa, por isso a importância do debate do programa, se você tem um programa,
Você, com aquele programa, você define as grandes linhas, nomeia pessoas competentes, fixa a meta e você faz o gerenciamento e o acompanhamento. Se você não tem um programa e se você junta pessoas incompetentes, indicadas no balcão da política, as coisas terminam dando no que dá, né? As coisas não dão certo, porque quem é nomeado não sabe se tem um roteiro para aquela área, se tem um programa, um pensamento estratégico, depois não conhece aquela área, depois se cerca de gente, não lidera o que tem de competente, porque se você chega num determinado órgão público e você é competente, passou por concurso público, está lá fazendo o seu trabalho corretamente e chega um incompetente ou um bandido para lhe chefiar, você não vai conseguir interagir com a realidade dessa. Falando um pouquinho sobre a campanha eleitoral, recentemente o senhor, há cerca de um mês, se encontrou com Aécio Neves num fórum de empresários e durante esse encontro, Aécio disse que com certeza o senhor e sua vice Marina Silva estariam com ele em 2015. O que o senhor entendeu por essa frase? Veja, eu acho que a gente, quando disputa uma eleição, a gente precisa se colocar no lugar das outras pessoas que estão disputando com você, para que você não faça com eles o que não gostaria que fizesse com você. Ou seja, uma eleição de 2 turnos, é claro que todo mundo quer ir para o segundo turno que está disputando, mas não precisa você ir para o segundo turno às custas de tentar diminuir, né, quem está na disputa com você. Se eu falo do segundo turno assim, digo, olha, a partir do dia 1º de janeiro, o Aécio está aqui comigo, a Dilma vai fazer isso, aquilo outro, né, eu estou fazendo algo que eu não gostaria. Eu tenho que discutir as ideias. Você acha que ele foi elegante com essa frase? Eu acho que não. Eu acho que passou um pouco do tom, né? E acho que a gente está nessa eleição representando propostas e pensamentos distintos. A Dilma representa a continuidade do que está aí, né? O Aécio representa a volta do que já governou o Brasil. E eu e a Marina representamos a possibilidade de conservar e cuidar dos acertos dos últimos 20 anos do Brasil, estabilidade econômica, inclusão social, melhorar a qualidade da democracia brasileira, mas de dar um passo adiante, que é um governo que vá unir o Brasil. O Brasil cansou dessa polarização PT-PSDB. É uma coisa destrutiva. Na verdade, o Brasil precisa de uma grande união entre todos os brasileiros de boa vontade, sérios, preocupados com o futuro da nação, para a gente embalar uma nova agenda. Os petistas tentam caracterizar a sua candidatura como algo muito parecido com a candidatura de Aécio, até traçam um paralelo. O fato dos dois serem netos de lideranças políticas do passado, de terem mais ou menos a mesma idade. É verdade que o Aécio é mais velho um pouco que o senhor. Até acusam os senhores de serem boa pinta. Qual a diferença efetiva entre a sua candidatura e a candidatura de Aécio? Quer dizer, do ponto de vista da proposição, o que o senhor pode dizer, por exemplo, na política econômica que aconteceria eventualmente no governo Aécio que não aconteceria no seu ou vice-versa? É claro que nossa trajetória política é uma trajetória diferente, né? Nós tivemos juntos no projeto nacional só nas eleições diretas já e na eleição do Tancredo, portanto já se vão 30 anos. De lá para cá, o Aécio participou da fase que o PSDB governou o país sob a liderança de Fernando Henrique, né? E nós participamos da fase em que o Brasil foi governado pelo presidente Lula e por esse projeto que está no governo até hoje. Saímos desse projeto quando ele se desviou do caminho. Nós temos a possibilidade, de fato, de unir o Brasil nesse instante, fugindo dessa polaridade, porque quando alguém do Partido dos Trabalhadores tenta fazer o debate conosco como se fosse a mesma coisa, ele está negando a verdade, porque esse mesmo segmentos do Partido dos Trabalhadores diziam que a gente seria muito bom para 18. Isso era muito bom para 18, porque é ruim para 14. Ou seja, nós não estamos cercados desse conjunto conservador que o PT está, né, com Collor, com Sarney, com tanta gente que o PT a vida inteira condenou as práticas políticas. Nós temos a possibilidade de unir o Brasil, de fazer um diálogo com o Brasil profundo, de aproximar a governança dos movimentos sociais,
fazer um governo que tenha eficiência, que tenha ética como marca e que busque os competentes no Brasil e não fazer esse aparelhamento que hoje é feito, infelizmente, na vida brasileira. Vamos supor que o senhor ganhe a eleição. Toma posse em 2015. Quantos deputados o senhor acha que o PSB vai eleger? Eu acho que nós vamos fazer mais de 50 deputados federais. Em 513. Qual vai ser o leque de alianças que o senhor vai procurar montar para conseguir ter maioria no Congresso? Olha, o PSB hoje, ele é mais ou menos do mesmo tamanho que o PSDB quando elegeu Fernando Henrique Cardoso. O PSB que vai sair das urnas... elegeu muitos deputados junto com a eleição de Fernando Henrique. Não, na verdade, ele tinha 38 deputados federais, nós fizemos 35, né? Mas na eleição anterior. Sim. Não, nós vamos fazer mais ou menos a mesma quantidade de deputados federais agora que o PT fez quando Mas o quando PSDB chegou tinha o aliança com o PFL, quer dizer, o PFL estava na vice-presidência da República e garantiu nós vamos ter alianças, sim, só não vamos fazer aliança com o fisiologismo, com o patrimonialismo, com os atrasados, com os que querem seguir nomeando fundo de pensão, agências reguladoras, porque nas agências reguladoras no nosso governo a gente vai usar o mecanismo do Red Hunter transparente, buscando a competência para indicar ao Senado. O Brasil vai mudar e o caminho de mudar é exatamente o caminho que eu e Marina estamos oferecendo, porque fora disso é a tradicional política do presidencialismo de coalizão. Vamos pegar o exemplo das agências reguladoras que, de fato, estão hoje, vamos usar uma palavra, cheias de indicados políticos, para não dizer infestadas. Como, e para se nomear as pessoas para as agências reguladoras, há necessidade de aprovação pelo Congresso, certo? O senhor assumiu, fez esse trabalho de headhunter, encontrou os profissionais mais qualificados para cada uma das áreas que essas agências regulam, envia para o Congresso, que garante que o PMDB ou até o próprio PT não vão bloquear essas indicações e que vai faltar apoio de sustentação política ao governo? Sim, nós vamos fazer a tentativa de um projeto em um processo transparente, em que a gente vai abrir editais, a sociedade vai ver. Eu poderia, como presidente da República, chegar e indicar uma pessoa por recomendação do meu partido. Eu estou abrindo mão publicamente desse caminho, que hoje é o caminho seguido tradicionalmente, para fazer o seguinte: abre um edital, quem tem competência se inscreve, nomeia uma banca de notória especialização e notório saber nesta área do conhecimento, e eles fazem todos os testes e procedimentos de seleção. Me indicam uma lista tríplice, eu mando para o Congresso Nacional. Se o Congresso rejeita, eu faço de novo o processo, mando o número seguinte, o primeiro da lista, o segundo da lista, e a gente, dessa forma, vai fazendo um debate democrático com o Congresso Nacional. E é claro que o Congresso, à medida que vê que não tem nenhum jogo partidário, o Congresso vai aprovar, porque vão ser pessoas que o próprio currículo vai se impor diante da realidade, a vida desse profissional, e a gente vai melhorar a regulação no Brasil, vai melhorar para o contribuinte, que muitas vezes hoje procura uma agência dessa, para falar do fornecimento de energia na sua cidade que vai mal, e não tem a resposta adequada, porque essas agências estão sendo lideradas por pessoas que não têm esse compromisso. O senhor acha que não vai haver choradeira no Congresso por parte dos políticos, que, afinal de contas, vão perder esses cargos, vão perder seus apoios? Eu vi essa choradeira em Pernambuco, quando a gente inovou na designação de funções como essa, como eu falava há pouco, do diretor regional de saúde, diretor regional de educação, que antes era uma indicação política. Mas depois da choradeira vem um aplauso, porque essas pessoas, ao chegar nessas funções, fazem o serviço público melhorar, a população aprova, e quando a população aprova e aprova o governo, normalmente os políticos vêm para perto aprovar o governo também. Há quem diga que 2014 é uma eleição boa de perder, porque 2015 vai ser um inferno para quem for o presidente. O que o senhor acha que vai ser necessário, que tipo de ajuste o senhor acha que vai ser necessário fazer nos primeiros anos de governo? Sinceramente, eu acho que 2015 pode ser um ano bom para o Brasil, desde que o Brasil mude para o futuro, desde que o Brasil se una em torno de uma agenda para tirar o Brasil do caminho errado. Nós vamos terminar 2015
muito melhor do que vamos terminar 2014. Mas o senhor acha que não vai ser necessário fazer algum tipo de ajuste macroeconômico nas contas públicas, corte de gastos, para poder enveredar por esse caminho? Eu acho que mais do que ajuste, do que cavalo de pau, medidas e pacotes duros, não é isso. O que o Brasil precisa é de uma narrativa de longo prazo, as pessoas, os agentes econômicos saberem para onde estamos indo, ter segurança nas regras, ambiente de negócio seguro, segurança jurídica e uma governança que efetivamente passe a confiança. O que quebrou-se no Brasil foi a confiança no atual governo. E para fazer isso, é necessário ter a capacidade de dialogar. Se o Brasil parte para 2015 dividido, a gente não ganha o jogo em 2015. Se a gente parte unido em torno de uma agenda e com a visão de médio e longo prazo, com certeza a gente ganha 2015 e vai fazer em 2015 um ano muito melhor do que foi 2014, que foi 2013. Mas em termos de taxa de crescimento do PIB, o senhor projeta um 2015 melhor que 2014? Eu acho que sim, até porque os números aí que estão chegando pelas previsões de PIB para 2014 já estão quase abaixo de 1, né? Estão ali em 1% de crescimento. Podemos ter mais do que isso em 2015. Uma das razões atribuídas à perda de confiança dos empresários na administração econômica do atual governo foi a questão da maquiagem ou da contabilidade criativa, né? O que o senhor pretende fazer em relação às contas públicas e o senhor pretende, por exemplo, promover algum tipo de corte de gastos da administração para equilibrar as contas? Eu acho que dois movimentos são muito importantes para a condução macroeconômica no próximo ano. Um é a independência clara do Banco Central do Brasil. E a outra, que hoje ele não é independente. E a outra é exatamente ter o Conselho Nacional de Responsabilidade Fiscal, que é aquele conselho que vai ter a responsabilidade de revelar ao Brasil as contas verdadeiras do Brasil. Quanto custa cada medida que se toma de desoneração para um setor quando se deixa um outro setor carregado de tributos? Eu estive em Franca, conversando com a indústria do calçado. Estive em Ribeirão Preto discutindo com o pessoal do setor de energia renovável, do etanol. Né? Falei com pessoas que atuam no setor da laranja. Estive com pessoas na Bahia do setor do cacau. Conversei recentemente com pessoas da área da confecção. Todos os setores fortemente empregadores que reclamam tratamento que não tem tributário, quando outros que têm mais acesso ao governo têm. Um conselho de responsabilidade fiscal, ele vai possibilitar a gente deixar transparente ao Brasil quem é que está levando do Brasil os subsídios aos juros, às vezes a diminuição de carga tributária e quem está fora, de maneira que a gente possa fazer justiça. O melhor passo para a gente fazer justiça é a gente botar luz sobre as atividades do governo. Se o senhor for eleito, em 2015 haverá uma situação inédita no Brasil. A sua mãe, a ex-deputada Ana Reis, é ministra do Tribunal de Contas da União e, portanto, estaria examinando as suas contas. O que aconteceria? Ela sairia do tribunal ou continuaria? Não, normalmente ela não vai atuar em algo que tenha análise das nossas contas. Isso era uma situação de impedimento clássico e ela deve seguir o que manda a legislação brasileira. Para terminar, eu queria falar um pouquinho sobre a campanha. O senhor está com 11%, vamos ter o interregno da Copa agora, depois voltamos quase em cima do horário eleitoral gratuito. É onde o senhor aposta suas fichas para se tornar mais conhecido? Com certeza. Na verdade, eu tenho o menor grau de conhecimento entre todos os candidatos. Os três principais, né? Eu tenho a menor taxa de rejeição. Quando se faz a análise, portanto, do potencial de crescimento, o maior potencial de crescimento é nosso nessa eleição, porque se temos 25% de conhecimento e 14%, por exemplo, no Datafolha, é sinal de que quando a gente tiver 50% de conhecimento, eu posso ter 28%. Quando a gente tiver 75% de conhecimento, eu posso ter 28 mais 14 de novo, 32.
Quando eu tiver 100%, eu posso chegar a 46%. Mas isso pressupõe que ninguém que lhe conhecer vai desgostar. Não, significa que na proporção que eu vá crescendo, o conhecimento, cresça também o voto na mesma proporção. Isso acontece, isso é análise, efetivamente pode ser feita. Eu tenho a certeza de que tão logo a gente tem a possibilidade dos jornais acompanharem televisivos a agenda dos candidatos a partir de agosto, e comece o horário eleitoral, e comece os debates, a população que busca mudança, que são 80% do povo brasileiro, nesse momento quer votar no caminho da mudança, vai procurar na prateleira entre os candidatos quem é que pode mudar, e vai encontrar a mudança para o futuro, que é representada pela nossa candidatura e da Marina, por quem já fez, tem experiência administrativa comprovada, um governo exitoso, ou seja, quem nos conhece, vota e recomenda. Eu fui reeleito com 83% depois de 4 anos de governo, saí com aprovação, considerado o melhor governo do Brasil, ou seja, com todos esses predicados, né, as pessoas, à medida que conheça, vai com certeza nos conduzir ao segundo turno para que a gente possa vencer as eleições e colocar o Brasil de volta no rumo das mudanças para melhor. Você acha que você tem mais chance de derrotar Dilma Rousseff do que Aécio Neves no segundo turno? Quer dizer, há um raciocínio que diz que o senhor teria obrigatoriamente todos os eleitores de Aécio, porque são os eleitores que mais rejeitam o governo, mas que Aécio não necessariamente teriam todos os seus votos, porque alguns deles seriam mais simpatizantes para o PT. Eu vou fazer uma pergunta a você e aos telespectadores que estão nos assistindo. A presidenta Dilma, ela se elegeu com 12 milhões de votos no segundo turno na frente do Serra, 12 milhões de votos. Desses 12 milhões de votos, mais de 11 milhões vieram do Nordeste brasileiro e do Norte brasileiro. Se a eleição fosse só no Sudeste, no Centro-Oeste e no Sul, a eleição era empate. Você acha que no segundo turno é mais fácil alguém que conhece a linguagem, que nasceu no Nordeste, que conhece os estados, que fala do jeito que aquelas pessoas ali compreendem, né, que fez um governo que as pessoas sabem porque está ali perto e viu que deu certo? Você acha que é mais fácil a gente vencer nesse território? Nós que já vencemos a disputa nesse território com o PT em 2006, em 2012, ou alguém que tem menos familiaridade com essa realidade, cujo partido em 3 eleições seguidas perdeu fortemente nessa região? Essa pergunta, ela tem uma resposta, e essa resposta é exatamente que tem feito com que a nossa candidatura cresça entre aqueles que desejam a mudança no Brasil. Muito obrigado. A notícia fica por aqui. Você pode ver todas as entrevistas do nosso programa na nossa página na internet e pode seguir as notícias através da nossa conta no Twitter. Boa noite, boa sorte.